Bom, boa noite, pessoal. Tá fraquinho, né? Tudo bem, eu entendo. Como todo mês aqui na Coopercasa a gente tem um assunto em pauta e a gente está sempre meio vinculado aos assuntos que estão ao redor do mundo, né? O Janeiro Branco tem a ver com a saúde mental. E aí eu imaginei a ideia de falar da saúde mental, como fica a saúde mental num hábito que nós temos, né, vamos dizer assim, de ingerir substâncias químicas psicoativas, né? De longa data, o que eu não acho errado isso, no sentido de você buscar substâncias para aliviar as suas dores, porque isso é permitido por Deus, por ele poder superior. Tem uma história que diz que a primeira vez que um ser mais ou menos pensante descobriu que poderia aliviar as suas dores foi um casal de gorilas em que a fêmea, vendo o macho muito furioso, dava para ele comer umas florzinhas e ele acalmava, né, que eram florzinhas de camomila, né, que é um chá que a gente toma para se acalmar, né. Então não é errado você buscar na natureza substâncias que possam aliviar a sua dor, sejam elas físicas ou psíquicas. Tá? O problema é que algumas substâncias químicas psicoativas, elas não aliviam a dor, elas eliminam a dor. E aí pode correr o risco de se inferir, de se condicionar, de se aprender que é possível viver isento de dor. E aí isso é uma ilusão, né? Porque a dor não é necessariamente a dor, eu gostaria de falar assim, a dor que dói. Às vezes a dor é apenas uma contrariedade, né? Uma frustração. Então a gente desenvolve capacidade de tolerância à frustração enfrentando as dificuldades. Mais ou menos como uma pessoa que comprou um plano de academia mais cara do mundo, foi lá porque quer ficar bem forte, só, olha, eu estou pagando, mas tem uma condição, eu não quero levantar peso. É mais ou menos isso quando eu busco substâncias químicas psicoativas para eliminar a dor, eu não estou sendo honesto comigo mesmo. Amenizar, eu acho que não vejo problema em relação a isso, até porque, dependendo do tamanho da dor, a gente pode nem aproveitar e nem aprender alguma capacidade nova pelo desespero da dor maior do que eu posso aguentar. Então, nesse caso, então, as pessoas usam substâncias químicas psicoativas para aliviar as suas dores. Porém, aqui nós estamos falando de uma coisa interessante também, né? Tem algumas pessoas que vão usar substâncias químicas psicoativas para aliviar as dores adquiridas voluntariamente. O que eu quero dizer com isso? É o tal do happy hour, né? Então passa o dia inteiro se maltratando e chega no final do dia se dá o direito, né, de soltar a franga, né, de acabar com aquela dor fazendo o happy hour. Nós podemos pensar o seguinte, que só precisa de um happy hour quem teve um unhappy day. Mas se eu tiver um happy day, eu não preciso de happy hour. Então, também me parece que isso é um condicionante, é um adestrador de hábitos, a ideia de que você pode se lascar, porque depois você vai descontar nas substâncias químicas psicoativas. Aí a gente vai pensar no álcool, né, na maconha, né, drogas lícitas e drogas ilícitas. Lembrando que droga lícita é que foi apenas regulamentado o seu comércio, tá? E pouco regulamentado o seu consumo. Está lá a regra, mas ninguém segue, certo? Mas ter lucro comercializando é permitido por lei. Então, por exemplo, se te pegarem com 20 garrafas de uísque no aeroporto, você não vai preso, desde que você tenha nota fiscal provando de quem você comprou, pagando os impostos, você não vai. Mas se você for pego com 100 gramas de qualquer substância química psicoativa ilícita, você vai preso na hora, né? Então, a gente observa que quando as pessoas falam legalizar drogas, é legalizar o comércio. Agora, regulamentá-las, ninguém quer.
E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? Que regulamentar significa quem pode usar, quando pode usar, quanto pode usar, em que locais, né? Em que horários. Mais ou menos como se você fosse tirar uma carteira de habilitação, uma carteira nacional de habilitação para usuário de droga. Portanto, dependentes químicos não teriam CNH, certo? Para usar droga, né? E pessoas com outras doenças ou outros problemas físicos ou psíquicos também estariam impedidos, não teriam a habilitação para o uso de drogas, que aí poderiam ser lícitas o comércio e regulamentadas. Aí as pessoas vão falar assim, puxa, mas se a gente regulamentar isso, não vai aumentar o uso de drogas? Vai. No começo até vai, porque as pessoas vão todas querer ter habilitação. Só que eu acredito que vai começar a ficar tão chato usar a droga ou o álcool, porque as pessoas precisam, junto com isso, não é só o uso, né? Tem junto com o uso da substância química psicoativa o glamour, né? Ninguém, por exemplo, nós vamos falar aqui também, existe uma via de administração de álcool que não é só bebendo. Dá para injetar na veia? Dá. Mas é extremamente desconfortável, pouco prático, né? E não tem glamour nenhum, né? Eu nunca vi ninguém chegar no boteco e falar assim, manda uma aqui na veia. Não vi. E se o cara vier, ele vai sair correndo, né? Porque normalmente quem está querendo fugir da dor não quer mais dor, né? Não vai querer que seja dolorido. Então eu fico imaginando a pessoa ter que fazer um exame psicotécnico, um exame médico, um exame psiquiátrico, para depois começar a fazer os testes das drogas que ele pode usar, com quantidades de acordo com o seu peso, né? No sentido de fazer qual é o efeito, até que vai dizer, olha, você só tem perfil para usar maconha, né? 1 cigarro por semana, aqui no posto de saúde, sob supervisão da enfermeira. Você acha que o cara vai querer? Né? Se o pessoal, inclusive, quando vai tomar remédio que pode causar dependência, não tem ninguém supervisionando, aqueles remédios que vem em tarja preta, né? Que é os benzodiazepínicos, né? Tipo Valium, Lorax, ou os hiperanalgésicos, que está muito comum também usar, não sei por que banalizaram o uso dos derivados de morfina, né? Que é o Tramal, né? Hoje a pessoa se fala assim, eu acho que está caindo meus cílios, está doendo um pouquinho, Tramal, né? E o outro lá faz uma cirurgia, que faz uma incisão do queixo até a sínfise púbica e também toma Tramal. Vamos lá. Então, o fato de nós falarmos aqui se álcool e outras drogas faz bem, é porque existe um hábito, uma cultura, uma tradição do consumo dessas substâncias, e esse hábito, essa cultura, essa tradição, ela é reforçada pela propaganda e pelo marketing, por motivos óbvios, tá? Porque dá lucro, né? Principalmente as drogas lícitas, que pagam seus impostos ou não, que, sei lá, se existe a Odebrecht da construção civil, será que não tem Odebrecht das empresas que fazem bebida alcoólica, né? As Odebrechts das concessionárias de carro? Deve ter alguém lá que tem algum esquema que, para continuar fazendo o que fazem, alguém faz vista grossa, tá? Então, o que nós vamos falar aqui é um pouquinho de cada droga, tá? No sentido de a gente entender como que elas agem, e eu vou falar um pouquinho também de cada uma no sentido psicossocial, da dependência química, dos usuários, tá? Porque aqui eu não estou falando dos dependentes químicos, estou falando dos usuários de droga, porque existe, tá? 10 a 20% da população, incluindo os não usuários, tá? Podem desenvolver dependência química, é uma porcentagem, né? Mas os usuários são usuários, eles conseguem entrar e sair da droga e não causa problema, a não ser para eles mesmos, tá? E existem os abusadores, que já é uma interface aí, não é que é um contínuo, né? Uso, abuso, vira dependência química, não é assim. O usuário é usuário, ele sabe começar e terminar, com ou sem glamour, ele quer um efeito daquela droga.
O abusador não. Ele usa para poder fazer alguma coisa que ele não tem coragem de fazer se estiver sóbrio, vamos dizer assim. O dependente químico, então, ele precisa manter uma certa quantidade de droga no corpo dele, senão ele passa mal. Então, isso aqui é uma doença, isso aqui é um comportamento abusivo e isso aqui é um comportamento aprendido. Não necessário, mas aprendido. Ok? Então, quando a gente fala de usar drogas, nós vamos falar desses dois grandes grupos de drogas, que é dividido apenas por uma questão legal, aquelas que podem ser comercializadas e aquelas que não podem ser comercializadas. Então, a gente vê que tem muitas drogas comercializáveis, vamos dizer assim, que são usadas para dar barato e que são remédios. Tá? Então, os hipnoanalgésicos, que é feito à base de morfina, os anorexígenos, que são remédios para regular o apetite, que são psicoestimulantes, mas tem aqui também os benzodiazepínicos, né, que são os calmantes, né, e tem também os psicoestimulantes, não para tirar o apetite, mas para melhorar o rendimento mental de algumas pessoas que têm lesão cerebral, que precisa de estimulante. Por exemplo, a própria anfetamina ou a ritalina, né, que já é um nome comercial, que é o metilfenidato. Então, o que é lícito significa que pode ser vendido e revendido com finalidade de lucro, pagando os impostos, muito que bem, ou algum esquema Odebrecht, né, que tem, né, ainda tem. Né? E existem as drogas ilícitas, tá? Das quais, vamos dizer assim, muitas delas inspiraram moléculas que estão aqui. Tá? Então, por exemplo, a cocaína era usada na época do Freud como antidepressivo. O próprio Freud usava e prescrevia. Porém, dada a sua grande capacidade de causar dependência, foi proscrito. Né? Você podia comprar na farmácia a cocaína. Né? A própria heroína, em forma de morfina, também se podia comprar como se fosse melhoral, ácido acetil salicílico, não tinha controle, dado o grande potencial de causar dependência, foi proscrito. E proscrito no sentido assim, não se usa mais cocaína? Usa, só que é usado para analgesia, do ponto de vista de anestesiologia, anestesia local, e como antiarrítmico cardíaco. Né? A heroína continua sendo usada, a morfina, sim, como um hipnoanalgésico, né, que em casos de dor é incoercível com qualquer outro tipo de remédio que você usa. Né? E agora eu vejo a maconha entrando na onda que já entrou um dia a morfina e a cocaína. Né? Está começando a querer pegar alguma substância que tem dentro dela para ser usada como medicação. Pode ser que vai acontecer a mesma coisa. Né? Vão isolar o cannabidiol, vão conseguir fazer uma molécula sintética, vão começar a prescrever para epilepsia, vamos ver o que vai acontecer na cabeça desses epiléticos daqui a uns 10 anos. Tá? Não tiveram crises convulsivas, mas foram usando uma substância inspirada em outra que pode causar alguma outra lesão. Okay? Então, drogas lícitas e ilícitas têm a ver apenas com a legalização do comércio, não tem nada a ver nem com a ética, nem com a moral e nem com a clínica dessas substâncias prescritas ou proscritas. Né? Uma outra classificação que acho importante a gente ver é pelo efeito das drogas. Tá? Na realidade, o nosso neurônio só faz duas coisas. Tá? Ou ele está ligado, ou ele está desligado, ou ele está perturbado. Perturbado significa, não sei se estou ligado ou estou desligado. Ou estou metade ligado, metade desligado. Né? Então, tem drogas que desligam os neurônios, que então são as chamadas drogas depressivas. Tá? Tem as drogas que atrapalham o sistema nervoso, então são as drogas ditas alucinógenas, ou as psicodistrópticas, ou os psicodislépticos. Né? E existe aquela que estimula, né, as drogas. Então, eu posso desligar o neurônio, ligar o neurônio, ou perturbar o neurônio. Se esse neurônio tiver uma função psíquica, a sua reação psíquica, o seu comportamento vai ser alterado. Não tem nem como. Né? É mais ou menos como se você pudesse escurecer a lente de um óculos. Se você escurece, certo? Você amortece a luz. Se você
clareia, a luz entra mais. Se você deixa totalmente transparente, dá para ver um monte de coisa. Agora, se você fizer um monte de desenho no óculos, você não consegue enxergar direito, ou você vai enxergar coisa que não é para ver. Isso acontece com os neurônios do nosso cérebro, alterando o nosso psiquismo. Por isso que são substâncias químicas psicoativas, né? Vai ter uma ação. Qual? Eu não sei. Aqui eu coloquei essas coresinhas, porque eu vou falar das drogas, e aí nós vamos lembrar pela cor do fundo o que ela é nessa classificação. Tá? Bom, outra coisa que é interessantíssimo, e que isso foi uma atualização que eu fiz nesse último ano, de 2019, até esse final de semana aqui, eu fiz um curso que foi de 1 ano, de psicogeriatria, lá no PROTER, o Programa da Terceira Idade, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Por que eu fiz isso? Porque eu já tenho um certo tempo de formado, muitos pacientes meus estão envelhecendo e tem muitas pessoas idosas adoecendo psiquiatricamente. Então, a psicogeriatria passa a ser uma especialidade de necessidade, para atender uma demanda reprimida de pessoas que precisam. Neste 1 ano de curso, é como se eu tivesse revisto, ampliado o meu conhecimento em psiquiatria agora com a tecnologia, principalmente as neuroimagens, que na época em que eu estudei não existia. Mal você podia pedir uma tomografia, se é que existia, era caríssimo. Hoje você tem ressonância magnética com emissão de pósitrons, você vê o cérebro funcionando, você não vê só uma imagem dele. E nesse curso a gente teve bastante informações a esse respeito, que acabou me atualizando na modernidade da 4ª Revolução Industrial, que é a internet de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. E as neuroimagens mostram um cérebro sadio e um que sofreu o uso de drogas, né? Um cérebro de um adicto. Então, aqui tem neurônios funcionando, aqui tem neurônios semi-mortos ou semi-vivos, sei lá. Tá? Isso vai ser uma das características da palestra. Vou falar da droga e o que ele faz no cérebro, com neuroimagem. Então, não existe mais essa coisa de que não tem como eu ter uma prova concreta do que acontece quando você usa a droga. Hoje tem. Né? Não tem mais essa coisa, você acha isso. Não, ninguém mais acha. Já está sendo comprovado estatisticamente por um banco de neuroimagens que todo mundo tem acesso. Tá? Azul é uma droga depressora, tá? Que deprime, desliga o sistema nervoso. O álcool é um depressor do sistema nervoso. Tá? Aqui os nomes que a gente encontra por aí, cada um inventa um nome, mas os mais comuns são esses aí: birita, tomar um trago, uma breja, pinga, shot, que um shot, que é virar alguma bebida alcoólica quente e rápido, né? É o etanol, tá? Quando houve lei seca, principalmente nos Estados Unidos, começaram a montar os alambiques, né, de fazer uísque clandestino. E aí, o alambique, ele é feito de uma maneira tal que você vai ferver alguma coisa que vai soltar um vapor, esse vapor vai condensar, né? O alambique ele é redondo e tem um bico, assim, certo? E ele vai condensar, aí ele vai escorrer por esse bico, certo? Se pingar, é pinga, por isso que chama-se pinga, tá? Se jorrar, é álcool, álcool de limpeza. Nessa época dos Estados Unidos da lei seca, as pessoas não podiam comercializar, era proibido comercializar álcool, era tráfico. Então as pessoas faziam em casa. E aí, em vez de etanol, eles produziam metanol, o álcool metílico, que é o que a gente usa no carro, tá? E ele causa cegueira. Muitas pessoas morreram por lesões neurológicas e cegueira devido a esse uísque feito em alambique caseiro. Tá? Então, olha que interessante. Até para fazer drogas psicoativas tem ciência e tecnologia, né? Então, por mais que você diz assim, comprei uma cocaína na melhor boca de São Paulo, né? Não existe, né? A melhor cocaína na boca não existe, né? Não tem controle disso. Bom, como eu falei, é a destilação ou a fermentação orgânica de alguma substância da natureza. No Brasil, a gente ferve e destila a cana-de-açúcar para dar a pinga. Se jorrar, é álcool, né? Aí você vai ter a graduação dos álcools, né?
comestíveis. E a fermentação é mais ou menos como se faz os vinhos, né? Aquela coisa de pisar na uva, colocar no barril e deixar lá a fermentação natural. Chega uma hora que nesse processo de fermentação produz o álcool. Tá? Quais são as vias de administração? Porque é uma coisa interessante. É uma substância química e eu preciso fazê-la chegar no cérebro, certo? Posso pegar uma furadeira, certo? Fazer um furo aqui na minha cabeça, chegar até o cérebro, pegar uma seringa, não precisa nem ter agulha, né? E enfiar no cérebro. Por que não se faz isso? Porque não é no cérebro que eu quero chegar a pinga? Porque não tem glamour. E pode ter certeza, você vai fazer isso uma vez só, porque depois você vai ter uma meningite, uma encefalite e vai morrer de infecção no sistema nervoso central. Então, aonde que você vai fazer, por que caminho que você vai fazer chegar até o cérebro? Isso chama-se via de administração. O álcool, a principal via é a via oral, né? Tem outras, a via oral, pela boca, você ingere, né? Passa pelo tubo digestivo, já é absorvido logo no estômago, tá? Passa pelo fígado, sobe até o coração, é bombeado para o cérebro e aí faz efeito, né? E aí a gente já começa a ver lesões do álcool no corpo, só as lesões causadas na via de administração, só pela presença do álcool, não estou nem falando que ele chegou no cérebro ainda. Então, como isso aqui é um tubo, né? A via oral representa colocar uma substância num cano, né? Que é o tubo digestivo, que tem alta capacidade de absorver substâncias, e é um cano, tá? E esse cano, ele é um contato com o meio externo. Então, se você pegasse um barbante e começasse a engolir, lembrando que barbante de fibras vegetais não é digerido, nós não temos enzimas digestivas de celulose, então se você engolir um barbante, vai chegar uma hora que vai sair o barbante aqui, tá? E daí você teria o verdadeiro fio dental, certo? Se fosse é um cano. Esse cano, ele está em contato com o meio externo, da boca, passando por dentro de você. Se você engolir ar, vai sair o ar que você engoliu lá embaixo. Não vai absorver um pouco. Mas tudo que passar por esse cano vai ser absorvido. Quando o álcool passa por esse cano, ele já causa uma irritação, que é uma gastroenterocolite alcoólica. Por isso que muitos usuários e dependentes de álcool têm muita diarreia, né? Porque o intestino vai ficando tão inflamado, tantas vezes inflamado, que aquelas vilosidades que tem para absorver, elas vão se retraindo por inflamação, certo? Como uma cicatriz, e a gente fala que o intestino fica careca, não tem velocidade. Então a gente chama que virou tobogã de comida. O cara come, né? Já só dá para escutar o friozinho na barriga do feijão, né? Ai, que frio na barriga, e sai como entrou, certo? Mas, como eu falei, existem outras vias de administração. A venosa, eu posso injetar álcool na veia, não é nada glamuroso, mas é possível, tá? E a inalatória, eu posso cheirar o álcool, né? E eu também vai pelo pulmão, vai cair no sangue e vai para o cérebro. Na veia já está no sangue, né? Então, e essa via de administração é uma coisa interessante, porque é absorvido pelo tubo digestivo, cai na circulação, no sistema porta, que a gente fala, vai passar por dentro do fígado, certo? Para depois ser transformado em alguma coisa, para depois ser jogado no coração para ir para o cérebro. Nessa passagem por dentro do fígado, o álcool também já lesa, né? Causando a hepatite alcoólica. E depois de um tempo, se você não cuida dessa hepatite, dessa inflamação, o fígado vai se cicatrizando, virando a cirrose alcoólica. Mas aí, como também irrita o duodeno, né, que tem esse nome porque o médico identificou esse parte do intestino, percebeu que ele tinha 12 dedos de comprimento, por isso é duodeno, né? Por ele passar ali, ele inflama esse duodeno. Por que é importante essa parte? Porque é aqui que entra os sucos biliares, né, os sais biliares e o suco pancreático, né? Se eu inflamo, não vai conseguir passar, vai refluir. E se refluir, vai começar a dar icterícia, né? O alcoólico fica amarelo, que nem um bebê quando nasce, né? E se refluir para o pâncreas, vai dar pancreatite, cuja mortalidade é muito alta, é 25%.
Aliás, era o que eu fazia quando eu era sextonista. Às vezes chegava um paciente que tinha pancreatite, a gente sabia que ele era alcoólico. Aí a gente chegava para ele, olha, o senhor sabia que de cada 4, né, porque 25% é de cada 4, um morre. Então, já chegou 3 hoje aqui. Eu deixava o cara assustado, porque não é bem assim, né? Se susto tirasse vontade de beber, né, a gente seria doutor fantasminha, né, só para dar susto. Então, só pela via de administração já se tem um monte de problemas que causam no nosso corpo. E não falei quando chega no cérebro. Lembrando, ó, que 90% do que você toma já está no teu cérebro em 1 hora, de tudo que você tomou. Tá? Então, não importa se é 1 litro ou um shot. Em 1 hora está tudo aqui. E aí é quando cada um tem a sua sensibilidade. Se a pessoa é dependente química, vai acionar a compulsão a beber. Quem não é dependente químico vai ter o sinal do alarme, que ele percebe que é hora dele parar de beber. E o dependente químico tem o sinal do clique. Ele bebeu, clique. Parece que ele tem que beber tudo até ou acabar a bebida, ou acabar o dinheiro, ou ele desmaiar, ou ele ser trocado por uma lata de lixo. Né? Que é quando o dono do boteco põe ele para fora, né? E põe a lata de lixo para dentro e fecha a porta. Né? Quando está no cérebro, aí você já vai tomar muitas lesões. O álcool, ele é uma substância que derrete gordura. A gente não limpa vidro com álcool para ficar bonito, brilhante, não é? A mesma coisa, quando ele chega no cérebro, ele vai derreter a gordura, que é aquela bainha de mielina que tem em volta dos neurônios. E isso vai causar, né, problemas de condução neurológica. Com o tempo, chega uma massa de neurônios que está tão lesada que a pessoa entra em demência. Está perdendo o cérebro, é a demência alcoólica. Tá? Quando você bebe, então, também demora até 8 horas para você eliminar o álcool do seu corpo, que também sai bastante pela urina e também pelo fígado, né, vamos dizer assim. Tá? Qual é o potencial de causar abuso e dependência? É alto. Tá? Apesar de ser uma droga popular, de fácil acesso, né, nem todo mundo desenvolve. Tá? Tem drogas cuja capacidade potencial de causar dependência é altíssimo. O do álcool é alto. Por quê? Por que ele para no alto? Porque mais pessoas usam. Né? É quase que obrigação beber. Então, eu estou expondo mais pessoas a encontrar a genética da dependência química. Por isso que é alto, não é altíssimo. Por quê? Porque tem substâncias que poucas pessoas usam, mas quando usa, a chance é muito grande de virar dependente químico. Nós vamos ver, né, essas coisas. Né? Bom, efeitos no sistema nervoso. Tem efeitos benéficos? Tem. Por muito tempo na medicina, o álcool era usado como ansiolítico e ajudava a desinibir o comportamento. Podia ter, se você não está ansioso, você fica mais solto. Que é o efeito que o pessoal quer de primeira mão, nos bailinhos de garagem, nem sei se existe mais, né? Nas baladas, o pessoal chega já calibrado, né? Já mais soltinho. Né? E os efeitos maléficos é que a quantidade do álcool pode causar confusão, por alterar o funcionamento do próprio neurônio, estupor, que é aquela coisa que você fica meio acordado, meio apagado, e até levar ao coma. Né? Então, de acordo com a quantidade de álcool diluída no sangue, as miligramas de etanol no sangue, chega a um ponto que você entra em coma. E aí, se você arranjar uma maneira de continuar bebendo, mesmo estando em coma, que é meio impossível beber em coma, né? Você vai para a morte. Você faz... É porque tem no nosso cérebro o centro do batimento cardíaco, né? O centro respiratório e o centro da consciência. Quando você bebe, você apaga a consciência antes de chegar no ponto de parar o coração ou de parar a respiração. Então, é uma maneira, acho que até de proteger o ser humano, apagar ele antes de continuar se intoxicando. Tá bom? Então, os benefícios agudos, né, e os crônicos, né, dizem, né, que beber uma certa quantidade de álcool, principalmente vinho, por causa das isoflavonas e das isoleucinas que tem dentro da uva, né, teria um efeito cardioprotetor. Alguns acham que o efeito cardioprotetor é porque acelera o coração e ele bate mais forte.
Só que eu fico imaginando que se você faz aquele cálculo da medicina esportiva sobre a massa corporal do indivíduo e o quanto ele tem que bater o coração dele por tanto tempo, ele tem que beber tanto álcool para chegar naquele nível que ele vai entrar em coma primeiro, né? Então, por isso que eu coloco duvidoso, porque isso me parece alguma coisa de malandragem de mídia para vender álcool, tá? E existe o malefício crônico do álcool, que é aquilo que eu falei, é a demência, tá? Falando do efeito na nossa vida psíquica. Lesa o cérebro, que aí nós vamos ver nessas imagens aqui, ó, tá? Ó, isso aqui é sem bebida, vermelho significa cérebro que funciona. Com bebida é cérebro com menos áreas funcionantes, tá? E aqui é a mesma coisa, o normal, quanto mais colorido e cores claras, está em ação. Quando você bebe, você deprime o sistema nervoso, ok? E aqui é uma comparação, ó. Isso aqui é um cérebro normal, visto de lado e visto de cima. Esse aqui é um cérebro de quem tem Alzheimer, que é uma doença degenerativa, herdada geneticamente. E esse aqui é um cérebro de um alcoólico. Ele está em pior estado do que do Alzheimer. E de causa conhecida, evitável. Certo? O Alzheimer, muitas vezes, é desconhecido e inevitável. Ok, pessoal? No caso, esses exames, essas imagens, você consegue ver melhor, tá? Na classe médica, só com eletro, com ressonância, tomografia? Isso aqui é uma foto de uma peça anatômica. Mas se você fizer uma ressonância magnética de uma pessoa com Alzheimer e uma pessoa com alcoolismo crônico, você vai ver a diferença que há uma degeneração do cérebro de maneira diferente, em áreas diferentes e com comprometimentos cognitivos diferentes também. Então, com a ressonância. Isso. Tá? Mas se você quiser ver função, tá? Porque existem alguns diagnósticos que você só faz vendo o exame funcional. Aí você fala, tá vendo? Não é isso aqui, porque ó, nesse aqui está funcionando, esse aqui não está. Então, isso aqui é uma doença, esse aqui é outra. Tá bom? Por isso que as neuroimagens estão contribuindo para diagnóstico que antes tinham que ser dedutivos por exames psíquicos, testes psiquiátricos e testes psicológicos. A outra droga, também sedativa, tá vendo? É azul, também é depressora do sistema nervoso, é a maconha. E os seus apelidinhos de rua, né? Marihuana, cânhamo, hemp, beck, né? Ou a fórmula química é o tetraidrocannabinol, tá? Que eles chamam de THC. A origem é uma planta, que é a cannabis sativa, tá? Que existem várias partes da planta que você pode estar usando, tá? A apresentação dela em forma de haxixe é a pontinha da planta, que é onde mais tem concentração de THC. Tá bom? As vias de administração, a principal é a inalatória, que é fumar um cigarro. Tá? Então, é aspirar e tragar fumaça da queima da planta. Tá bom? Então, eu fico imaginando quando o pessoal apreende maconha ou entra numa fazenda, o pessoal planta e o cara põe fogo. Certo? Eu fico imaginando, né? Os javalis que tem ali, né? As cobras, ficam tudo rindo à toa, né? Porque está tudo cheirando a fumaça de maconha, como se fosse uma queimada, né? Via secundária é a via oral, dá para comer maconha. E está muito na moda, agora no Brasil também, quitutes feitos de maconha. Então, cuidado quando você estiver na rua e tiver um carinha com uns brigadeiros, porque brigadeiro, normalmente, você fica imaginando o quê? Uma mocinha, né? Talvez com um aventalzinho, uma banquinha que ela caminha, brigadeiro, R$10, brigadeiro de chocolate, brigadeiro de leite condensado, né? Agora você vê um cara, mal ajambrado, né? Com uma banqueta assim, com brigadeiro, do que você acha que é feito aquilo? Né? É de maconha. Bolo de maconha, bolo de haxixe, brigadeiro de maconha, brigadeiro de haxixe. E existe também concentrados que você pega como se fosse bala e chupa aquilo, né? Também é uma maneira de se apresentar, tá? Demora de 2 minutos a 60 minutos, vai depender de cada um,
tá? Depende do pulmão, da capacidade de absorção. Tem gente que não sente absolutamente nada, né? Tem gente que engasga com a fumaça e desiste. E tem gente que provavelmente é o dependente químico, que ele tem um efeito tão bom que ele aguenta, tosse, vomita, mas ele enfia a maconha para dentro. Né? Demora até 12 horas para sair fora, por isso que muitas vezes as pessoas ficam chapadas por muito tempo. Tá? Potencial de abuso e dependência é médio. Não é nem alto, é médio. Em função do quê? Em função de que, como ele é um depressor do sistema nervoso, e ele tem outras substâncias, né? Além do tetrahidrocannabinol, ele também tem o cabidiol, e tem umas outras tantas substâncias juntas, que têm efeitos que ajudam a organizar algumas coisas no cérebro, mas são tão pequenos em função da desorganização, tá? Que teriam um efeito de atenuar. Mas tem pessoas que ficam compulsivos, dependentes, como se ficasse dependente, por exemplo, de um diazepam. Né? Acorda de manhã, já tem que tomar um diazepam. Vai sair de casa, toma outro diazepam. Vai pegar o ônibus, toma outro diazepam. E tem gente que faz isso com maconha. Para acordar, tem que fumar um. Para poder tomar banho e escovar os dentes, tem que fumar outro. Dada a intromissão que o THC tem no cérebro, que na menor diminuição de quantidade, ele já começa a entrar em mal-estar. Então, isso é uma dependência. Tá? Evitar o mal-estar da abstinência é um dos sinais da dependência. Tá? Mas é médio, tá? O que significa que não é menos ruim, tá? É só velocidade com que vai causar dependência em você. Pode demorar um pouco mais, mas vai causar dependência. Tá? Então, por exemplo, você pega o crack, por exemplo, é altíssima capacidade. Tanto que quem fuma crack, o pessoal fala, 1, 2, 3, virou freguês. Se usou 3 vezes o crack, já fica dependente. A maconha pode demorar um tempo, né? Ainda mais com a coisa sendo meio glamourizada, elitizada, sei lá, cria um certo ar e as pessoas não percebem que estão afundando, né, numa areia movediça. Né? É que nem cozinhar sapo, né? Se você pegar um sapo e jogar dentro da água quente, ele pula e cai fora. Agora, se você botar dentro da panela com água fria e for esquentando aos pouquinhos, você cozinha o sapo e ele nem percebe. Maconha funciona assim, né? Oi. A questão de ser médio, também significa que para deixar de usar é mais fácil? Não é mais fácil. Né? É médio em termos de velocidade para chegar na dependência, e para sair também é mais difícil. As pessoas que eu já tratei em dependência de maconha, elas só saem com altas doses de remédio, né, que substituem no cérebro onde a maconha fazia o efeito. Aí o pessoal fala assim, por que não deixa continuar? É uma plantinha. O problema é que na plantinha tem outras substâncias que eu não tenho controle do que elas estão fazendo e nem controle da dose. Por isso que fumar maconha é usar um remédio de efeito errante. Eu não sei quanto, nem por quanto tempo e o que você está fumando. Agora, se eu der o remédio, eu sei. É quetiapina, 100 miligramas, 3 vezes por dia. Né? Se a pessoa não tomar, é problema dela, mas se ela tomar, eu sei que ela está com aquela quantidade. Okay? E eu sei o que eu estou fazendo com o cérebro dela, porque é uma substância só, numa quantidade mensurável e previsível. Né? Doutor João, em relação ao álcool, a dependência é alta. Você falou. Mas essa dependência é alta para quem já tem o DNA, o problema do alcoolismo, que aí me confunde um pouco. Vamos pensar que é nesse sentido, talvez eu não tenha falado isso. O potencial de abuso e dependência é para quem tem a predisposição genética. No caso do álcool. Do álcool, é isso. E aqui no dependente também. Tá? Por isso que muitas pessoas dizem que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Né? No caso do álcool, tem alguma característica física que é possível saber se a pessoa tem a propensão ou não? Não física, de comportamento, de resistência a alguma coisa? Tem alguns sinais de comportamento isso. Que é a fase 2, né? De começa a ver a tolerância, precisa de doses cada vez maiores, efeitos muito... A gente já consegue perceber isso na primeira fase, que é o uso social,
porque o efeito é muito diferente no candidato a dependente químico, é muito diferente. Enquanto eu uso o álcool ou a maconha, eu fico alegrinho, o cara tem predisposição à dependência, ele vira o demônio, ele muda muito de comportamento. Então a gente já fica assim, opa, o efeito com ele é diferente. Então, o ideal É não usar, por isso que eu estou falando. Eu estou falando, faz bem usar droga? Não, né? nem como brincadeira. Né? João, uma vez eu escutei, não sei até que ponto é verdadeiro ou não, que normalmente filho ou neto de alcoólatra tem uma tendência de desenvolver epilepsia. Isso é correto? Não necessariamente a epilepsia. Os alcoólicos, por lesão cerebral, podem passar a ter crises convulsivas. Mas, por exemplo, um descendente não necessariamente. Não, a descendência é o risco dele ter predisposição à dependência química. A dependência, mas vamos supor que ele não seja dependente, Não necessariamente. Tá? Não. Por exemplo, nasceu com a epilepsia, é por outro motivo, não é? Pode ser por uma herança genética de epilepsia, mas não tem nada a ver com álcool. Isso. se a mãe não for alcoólatra, O que tem? nesse caso que você falou aí, Tanto faz. O que a gente observa é que existe maior chance da pessoa ter predisposição à dependência química os descendentes, mas não é uma herança mendeliana. Sabe, tipo, papai lourinho, de olho azul, casou com a mamãe lourinho de olho azul, né, nasceu um negrinho de cabelo pichain. Pode acontecer isso? Pode. Pode. Se a mãe pular um muro, pode. Tá? Mas se não pular um muro, a genética vai determinar. É assim. Na dependência química não é assim, não é mendeliano, né, que é o Mendel que criou a genética. Né? Existe uma interação gênica que vai te dar a predisposição. Se você se expor à química, pode ser que ela ative ou não. Tá? Não dá para saber. A gente acha que descendentes têm maior chance. Né? tá, aí eu faço essa pergunta porque infelizmente você sabe, tem uma família, espero que tenha, Entendi. mas no caso, meu pai, eu, minhas filhas correm o risco. Não. Para delas ou continua? A gente não sabe quem tem a interação gênica. A gente acha que descendentes têm maior chance. Mas tem pessoas, famílias que não tem ninguém, e essa interação gênica aparece na pessoa, em alguém da família. O que é uma interação gênica? Quando é papai loirinho de olho azul e mamãe, é um gene recessivo que fica lá. Quando eles se encontrarem, vai aparecer. Certo? Se todo mundo é recessivo, só vai aparecer descendentes recessivos. Mas não é assim. Né? São vários, por exemplo, herdar o fígado que metaboliza mais rápido o álcool, herdar um cérebro que dá um efeito diferente do álcool. Tem que não ter ressaca, ou o cara que fala, ele é bom de copo, é a tolerância. Também é herdado geneticamente. Se você junta essas coisas, eu fico, esse cara que tem predisposição à dependência. Se ele continuar usando, pode ativar. Dá para localizar no mapeamento genético se a pessoa tem tendência, se ela for filha de alguém que... Eu acredito que sim. Dá? Eu acho que as pessoas não fazem isso porque isso seria ir contra a medicina atual, que é de curar doenças. Se você começar a mapear a genética, você está começando a fazer uma prevenção de doenças. E prevenir doenças não dá lucro. Tem que diagnosticar a doença para vender o remédio. Ou é a lei de Scaringella, criar dificuldades para vender facilidades. Mas nós estamos chegando lá. Tem muitas doenças que já foram demarcadas e que dá para me escanear em você e eu vou falar para você, olha, evite isso, evite aquilo, esse comportamento, porque você tem essas predisposições. Isso. Que praticam medicina verdadeira. Sim. Mas, assim, eu acho que a dependência química é muito... Eu sempre brinquei com os meus filhos, né? Que era um exame de pezinho, né? Você não faz, é uma loteria genética que você não sabe exatamente onde vai cair. Mesmo que a gente mapeie, eu ainda considero uma doença multifatorial. Ah, sim. Você tem que ativar ela. Mas, Você tem que ativar. né? Uma coisa é o genótipo, outra coisa é o fenótipo. Eu posso ter o genótipo, todas as doenças aqui paradas, mas se o meu comportamento não ativar nenhuma, o gene fica quieto. Né? Precisa ter como chama isso? Que vai estimular aquele neurônio a se manifestar. Né? E quais são os efeitos? Os benéficos é relaxamento, tá? E o crônico seria
a pessoa ficar prostrada. Tá? Isso seria benéfico? Não sei, mas seria um exagero de relaxamento. Cronicamente, ficar sempre relaxado, você fica prostrado. Né? Talvez algumas doenças você possa pensar nisso. Né? Efeitos maléficos, alucinações e um agravamento da prostração é a astenia, que é a tal da síndrome astênica do dependente de maconha, que é aquela pessoa que nunca mais vai sentir ansiedade. Aí você fala assim, nossa, que bom. Bom nada. Atravessar a Avenida 23 de Maio às 6 da tarde, você tem que ficar um pouquinho ansioso, certo? Senão você vai ser atropelado. Né? Então, a ansiedade tem que estar na quantidade certa. Isso aqui, astenia, é o cara que é apático, né? Aquele que não se interessa por nada, não tem anseio por nada, certo? Bom, como a gente vê isso, também dá para ver a mesma coisa aqui, olha, com a maconha e sem maconha, tá? Então, a gente vê áreas, vamos dizer assim, diminuindo de ação. E aqui é uma coisa interessante, essa área aqui, ó, é o hipocampo, tá? Que tem a ver com a nossa memória. É essa área aqui que degenera quando você tem Alzheimer. Oi? Pode ser, esqueceu onde largou o baseado dele, né? Mas não esquece, né? O baseado ele não esquece. Né? Então, a gente vê que existem alterações funcionais sérias que se repetem e vão acabar causando uma lesão. Tá? Aqui também, mais esquemática, né? Mas a mesma coisa, com THC e sem THC. Não, isso aqui é num uso. Numa usada. Eu fico imaginando no uso crônico, como deve ser. Eu acho que não tem trabalhos feitos ainda ou estão sendo feitos. Tá? Se ficar sem usar? Então, depende do tempo de uso. A maconha, especificamente, ela é uma droga de depósito. Ela vem, faz o efeito e fica. Aí vem a outra, faz o efeito e fica. Até que chega uma hora, eu costumo dizer que é um cérebro que está encardido. Sabe aqueles panos de chão que não fica mais branco? Né? Aí, isso, dependendo do número de neurônios encardidos, ele começa a entrar naquela síndrome astênica. Não desaparece. Não. Mas o álcool também não faz isso? Faz por descascar o neurônio. Esse aqui faz por depósito. Então vai colando. O álcool destrói, esse aqui é como se ele fosse isolando o neurônio, fosse neutralizando o neurônio. É, isso. Não, isso aqui é uma ressonância com emissão de pósitrons. É diferente, tá? É mais ou menos assim. Tinha uma que tinha bem aqui assim, você faz a pessoa entrar numa ressonância que vai captar a emissão de um pósitron. Normalmente eles colocam glicose marcada com material radioativo. Aí eles colocam você e capta essa radiação, porque aonde você usa mais glicose é onde você mais está usando o cérebro. Então, se você falar para a pessoa, pensa na sua sogra, pum, vai aparecer lá um lugar. Agora, pensa na sua mãe, vai aparecer em outro lugar. Eles estão mapeando as emoções e dá para mapear funções em cérebros lesados, com estímulos pré-estabelecidos. Tá meio... É caro. Hoje, você pedir um PET scan, normalmente as pessoas pedem para mapear câncer, por exemplo, para ver onde tem células metastáticas. Mas, como um dia a tomografia já foi cara e hoje você faz ali no boteco da esquina, tem um tomógrafo, né? Eu acredito que o PET scan já vai começar a ser assim. Inclusive, já existe a ideia do PET scan de corpo inteiro, né? Para você já... como se fosse uma consulta eletrônica. Você falou, você está vendo a coisa... Funcionando, dinâmico, funcionando. Como era antigamente com raio-x, até que o pessoal começou a morrer de câncer, né? Porque, lembra que o pessoal, você ficava atrás assim, e ficava o médico olhando, vendo o seu intestino funcionando, só que ele ficava tomando radiação, né? O médico não se sabia que tomar radiação podia causar alterações sanguíneas e câncer de pele, né? De outras áreas, né? Depois é que se descobriu, né?
A heroína, que é o derivado da papoula, né? É o cloridato de amorfina, que é a morfina modificada para uso de droga. E a morfina é uma substância tirada da papoula, que tem efeito hipnoanalgésico. Tá? A via de administração principal é a ingestão via oral, tá? Mas tem pessoas que fumam, né? Ou pela mucosa, cheira, né? O pó de heroína, né? Como se fosse um pó. Né? Existe também você fazer intramuscular, que é injetável, ou subcutânea. Então, essa é a droga que você pode colocar por qualquer lugar, né? Inclusive supositório, né? Como tem supositório de cocaína, né? O pessoal usa supositório. O tempo de absorção, quando é jogado na veia, é de 7 a 8 segundos e intramuscular é de 5 a 8 minutos. Eu falo isso porque isso aqui é usado no meio médico, tá? Para tratar dor, né? Então, você faz o Demerol injetável, Tramal injetável, você tira a dor rapidamente, né? Só que tem um efeito hipnótico também. É um parador, mas você tem um barato junto, né? Quem já tomou, fala que é gostosinho, né? A sensação que dá. Não é que o cara tomou a injeção porque o médico deu e ficou curtindo, não é isso. Mas, existe um potencial de abuso e dependência altíssimo. Por isso que eu admiro, eu tenho 30 anos de formado, como se prescreve heroína e morfina tão fácil hoje em dia. Na minha época, era só paciente terminal, né? E algumas vezes, quando você fala, putz, o cara não tem mais jeito. Na guerra que Tinha, que o pessoal usava na guerra. Como tem outras substâncias que o pessoal também descobriu na guerra, que nós vamos falar sobre ela, né? Que é para diminuir o medo e a fome, né? Na guerra, né? Bom, 90% dela é eliminada nas primeiras 24 horas, o que eu acho muito tempo, tá? Você fica sob efeito meio balãozinho por um tempinho, né? O potencial de abuso é altíssimo e os efeitos benéficos. A hiperanalgesia, tá? Porque você pode fazer vários recursos, vários procedimentos sob efeito disso aqui, médicos, dolorosos, né? E os crônicos é acabar tendo o uso contínuo, deixar você mais alegrinho, mais na boa, mais tranquilo, mais sereno, mas é artificial, né? É uma distorção da percepção da realidade, tá? E os efeitos maléficos são os efeitos da própria droga. Tem um remédio que provavelmente os mais antigos já usaram, que chama-se elixir palegórico. Quem lembra disso? Né? É para diarreia, não era? Por quê? Era feito de ópio. Porque o ópio, uma das coisas que faz é prender o intestino. Tá? E o maléfico pior que tem é a overdose, que as pessoas apagam e param de respirar. Lembra daquele circuito ali do nosso cérebro? Que você apaga, só que ele apaga e já vai parando, fazendo você parar de respirar. Tanto que em alguns países em que era liberado o uso de heroína, seja fumado ou injetável, quando falavam que tinha um dependente caído na rua, o pessoal que é de SAMU já vai com a naltrexona, que é um remédio que eles injetam na veia, que compete diretamente com o receptor de morfina. Então a pessoa acorda na hora, só que ela já entra em abstinência, né? Que eu tiro e fica sem nada nos receptores, ela já acorda em abstinência. Aí você tem que dar de novo a morfina, uma dosagem para ele se acalmar, mas não deixar ele morrer de parada respiratória, né? E o crônico é a depressão e a dependência, sem dúvida. Dependentes de opiáceos são depressivos e são dependentes graves, tá? Porque é a única dependência que você não pode fazer uma síndrome de abstinência aguda neles. Tirar de uma vez que morre. Tá? A repercussão física é tão grande que mata a abstinência. Então você tem que tirar devagar. Por isso que existe um monte de programas para tratar dependentes de morfina, que dão o remédio para a pessoa, a dolantina, dão Demerol, para ele ir diminuindo a quantidade gradualmente, para não ter abstinência fatal. Faz uma troca, uma substituição temporária, né? E aqui os nomes dela, né? Que é uma curiosidade, tem poucos dependentes de heroína no Brasil, quase nenhum. Quem é ou foi por iatrogenia médica, então ele é tratamento de remédio,
tá? Mas heroína, os casos que eu atendi, que foram talvez 5 no máximo, em 30 anos, eram brasileiros que aprenderam a usar heroína fora daqui. Oi? Isso, isso. Que são casos não autóctones, não nasceu aqui. Brasileiros que aprenderam a usar fora. Né? É até temporal no custo, né, doutor? Oi? A droga é mais cara. Né? Oferta. Só cocaína, as outras drogas, né? Oferta e procura, né? Aqui não tem tanto. Né? Na China já foi um problemão. Já teve alguns imperadores, eu não lembro qual da China lá, que mandava matar os dependentes porque ele virou uma praga. Né? O senhor comentou de uma crença, É isso. É por uma questão de querer ter uma outra sensação. Isso. É isso? De somar sensações. Isso. O cara calibra com álcool em casa para chegar na balada, dar uma pega e depois começar a pegar a bala, depois pegar o doce, que são outras drogas. Né? O cérebro da cocaína, sem morfina com morfina. Né? E aqui também, aqui não dá para a gente ler aqui, mas as áreas principais que vão sendo lesadas e vão tirando da pessoa, vamos dizer assim, a sua capacidade de gerenciar frustrações e entre elas a própria dor. Né? A dor, quando você dá um hiperanalgésico, tem que ser temporário. Né? Aliás, eu evitaria ao máximo. Tá? Na minha época, quando eu via professor prescrevendo, os outros professores olhavam. E aí, qual que é? Alguns cirurgiões, isso eu não sei se faz hoje em dia, né? Para o paciente não reclamar de dor, certo? Já manda dar antes de pedir. Né? Porque vai ficar me ligando. Tem cara que não está afim de cuidar, né? Está afim só de faz um procedimento que dá lucro. Outra droga depressiva são os voláteis, que é o famoso cola de sapateiro, que é o que a gente mais conhece aqui no Brasil, que eu não sei se ainda faz hoje, as criançadas ficam cheirando cola de sapateiro dentro do saquinho de leite, né? Que é para poder respirar o mesmo ar, né? A mesma contaminação. Normalmente tem várias substâncias, desde que sejam voláteis, né? Benzina, éter, clorofórmio, tolueno e a cola de sapateiro. Né? Então são ésteres voláteis, todos oriundos do petróleo. Tudo vem do petróleo, né? Em termos de gasolina, querosene. Né? A principal via é inalatória e não tem outra. Se o cara ingerir, ele vai ter muita dor, muito envenenamento pela droga, né? Vamos dizer assim. Né? A absorção é poucos segundos, porque tudo que vai via pulmão é muito rápido. Tá? Por isso que largaram o baque de cocaína, de enfiar cocaína para o crack. É mais rápido você fazer a cocaína chegar aspirando o crack do que injetando na veia. E é bem menos perigoso e causa bem menos efeitos colaterais de infecção e outras coisas. A excreção é rápida, então o efeito é curto, tá? E a potencial é moderado, né? Médio, né? E moderado também, dependência. Normalmente quem usa isso são crianças, pré-adolescentes, em situação de rua, que usam a cola para amenizar a fome, o frio, o medo, né? Uma maneira de... Quais são os efeitos benéficos, tá? Tem muitas formas aqui de substâncias que podem ser usadas como anestesia. Você inala ela, né? Vamos dizer assim, e você pode ter um efeito de anestesia. Um principal que foi usado era o clorofórmio no meio do caminho dos anestesiologistas, né? E algumas dessas substâncias podem ter efeito ansiolítico, né? Mas eu não vejo ninguém usando isso, já que existem outras coisas mais seguras. Tá? É um efeito benéfico, porque as substâncias têm seus efeitos benéficos, mas não que a gente prescreve isso, né? Efeitos maléficos. Euforia, né? E a depressão com dependência, tá? Que é o crônico, né? O nome do dia. Agora nós vamos ver as drogas que distorcem o trabalho do neurônio. Uma delas é o LSD, que é o ácido lisérgico, mais conhecido como ácido, ponte, e o doce, né? Porque realmente é vendido assim. Ó. Isso aqui é desse tamanho. Ele é bem pequenininho. Você parte, pega o negocinho que tem ali e põe embaixo da língua ou na língua. Acabou, é um ponto. É um aglomerado de uma substância que microdoses
que já faz um efeito devastador. Tá? Então, a LSD vem desse nome, dietilamina do ácido lisérgico. Normalmente ele vem de um fungo que nasce no centeio, chamado esporão do centeio. Tá? Essa substância é principalmente administrada via oral ou pela língua, e normalmente são microgramas, tá? E pode também ter em forma de gotas. Tá? Aí vem aquela coisa do cristal ou de pontos, né? Um ponto de LSD, às vezes eles vendem como se fosse um decalque, né? Aqueles que a gente passa água para grudar na pele, é bem pequenininho, põe na língua, já passa a droga. Demora de 30 minutos a 3 horas para fazer efeito, né? Pode demorar. Demora de 3 a 12 horas até alguns dias para sumir do seu corpo. Daqui surge um efeito que eles chamam de flashback, né? Você pode usar a droga, ter o efeito, passar 2 dias bem, volta o efeito 2 dias depois, como se tivesse usado naquela hora. É o tal do flashback do LSD, né? Também tem um potencial moderado a médio, né? Tem seus efeitos benéficos, que houve uma época em que alguns psicanalistas usavam o LSD, e alguns filósofos, não sei se é filósofo, mas, por exemplo, Fritjof Capra usava o LSD para facilitar aquela livre associação de ideias da psicanálise, né? Só que também foi proscrito, porque começou a ter efeitos colaterais. E uma coisa curiosa, que ninguém fazia isso sem uma ampolinha de ampliquitil do lado, que é um remédio antipsicótico, né? Então, se o cara começasse a usar LSD, ia fazer lá o procedimento psicanalítico da livre associação de ideias. Se pirasse na batatinha, né, já tomava o remédio, que é o entrar em devaneio que não tem volta, né? Ficar viajando na maionese e não volta mais. Maléfico, usou, você pode ter um surto psicótico e não voltar mais. E o crônico, psicoses duradouras. Tem pessoas que acionam genes de doenças degenerativas usando uma vez só o LSD, né? Então, é uma droga, eles chamam de psicodélica, né? Ou psicodisléptica, né? Ela altera o funcionamento do neurônio. Aqui é o que acontece no cérebro, né? A mesma coisa, né? Quando você está aqui, por exemplo, você compara o placebo com os efeitos. Então, você percebe que realmente tem um diferente. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes a pessoa pode viajar por sugestão, né? Por isso que você compara uma coisa que parece a droga, mas não é, e depois você dá a droga de verdade. Aí você vê que realmente tem a diferença, tá? Não é a viagem da pessoa. Então, a neuroimagem ajuda a gente a comprovar os efeitos e mapear aonde que faz. Na realidade, o que eu tenho visto com as neuroimagens, que nunca ela é a mesma, mesmo na mesma pessoa. O que significa que tem alguém comandando os nossos neurônios, né? De maneira individualizada, que eu chamaria que é a nossa essência. Então, o cérebro é ao mesmo tempo uma máquina inerte, sob o comando nosso, mas ele responde dependendo do que você fizer com ele. Ele tem uma capacidade de responder, ou não, né? Se ele tiver limitações ou se ele tiver capacidades, né? Outra droga que é psicodisléptica é o êxtase, né? O êxtase, né? Também a substância é o MDMA, normalmente as pessoas conhecem como bala. Então, quando o pessoal fala, eu fui com os amigos comer umas balas e uns doces, né? Então, eles foram usar êxtase e LSD, né? A bala e o doce é isso, tá? A química é esse nome enorme aqui, tá, que eu não sei falar, mas é uma anfetamina, tá? Que é o MDMA. Quem produziu isso foi um pesquisador do laboratório Merck, que combatia o sono e a fome em militares. Era para a ideia disso. E que acabou caindo em uso recreativo, claro, com seus efeitos. O principal via de administração é via oral, não tem outra via de administração, e é assim que você compra. Parece um comprimidinho, parece uma bala, né? Aí você chupa isso e vai acordar na delegacia. Demora de 30 a 45 minutos para fazer efeito e fica com você até 3 a 6 horas dentro de você fazendo efeito.
Grau de potencial alto. Tá? Em função do quê? Porque é uma anfetamina. Tem a mesma capacidade da cocaína. A anfetamina, lembra? Fepronporex, anfepramona, aquelas medicações usadas para emagrecer, que foi proscrito do Brasil pela grande capacidade, pela alta potência de causar dependência. Tá? Então, você vê mulheres magrinhas, no seu peso ideal, que elas acham que é o ideal para elas, mas não conseguem parar de tomar anfetamina. Continuam tomando. Aí você começa a falar para ela assim, olha, você já está magra demais. Mas como é que você sabe? É porque o teu pijama só tem uma lista. Né? Aí ela começa a achar que tem algum problema. Vai fazer ela tentar parar de tomar anfetamina. Aí você não dá receita para ela, sabe o que ela faz? Vai em outro médico. Porque ela quer receita, ela não está mais tratando. Né? Bom, efeitos benéficos, normalmente essa droga é a droga do namoro, a droga do amor, melhora a empatia. Então o pessoal usa nas raves e nas bailes, porque você fica mais amorável. Né? Ah, te amo. Poste, né? Quando ele está beijando o poste, ou beijando uma cadeira, ou uma boneca, sei lá, né? O risco é entrar em euforia. Tá? Os maléficos, entrar na paranoia, né? Que é pensamentos paralelos à realidade, e aí depressão e independência. E uma característica dessa droga especificamente é que ela depleta muito potássio do nosso corpo. A pessoa aumenta a temperatura do corpo, a pessoa transpira muito. Então, se você vai numa festa de rave, você sabe que vai ter bala ou doce, vai ter bala lá, porque eles têm uma mesa, sabe, cheia de água mineral e uma outra mesa cheia de frutas, banana principalmente. Assim, nossa, é festa de pessoas veganas, né? Pessoas legais. Não é que para não ter cãibra, para não desmaiar e não ter convulsão, você tem que repor água e potássio, que tem a água mineral e a banana e a maçã, as frutas estão lá. Né? Então, essa é mais ou menos como se apresenta. Parece uma balinha, e isso aqui é o que acontece em pouco tempo quando você usa o êxtase, que leva você a ter essa sensação de amorosidade. Tá? Mais ou menos como um efeito da ocitocina, que é um hormônio natural que tem no nosso corpo, e que o pessoal já começa a usar ela para tratar a depressão e irritabilidade nos depressivos, em que você cheira a ocitocina. Né? Outra droga psicodisléptica, que é mais famosa e mais conhecida, é o pó de macaco, que é feito de sais, eles chamam de sais de banho, mas é uma substância química com esse nome muito bonito aqui, tá? Enorme, mas a gente abrevia como MDVP, e vem de uma planta lá da África, tá? Uma planta chamada cate. Ela é normalmente aspirada, ou seja, ela é absorvida por uma mucosa. Pode ser da boca, pode ser do ânus, que pode ser como é que chama isso? Um supositório, ou pelo nariz, né? Que é mais glamuroso cheirar. Né? Você faz assim com cartão de crédito, certo? E cheira com um canudinho feito de uma nota de $100. Certo? Isso é glamour. Né? Não precisa ser assim. Né? É bem pouco higiênico até, né? E você pode usar outras mucosas, como eu falei, né? Desde que absorva. Quando você usa intravenoso, que é possível também, muito perigosa, a absorção é imediata, ou em minutos, se for de outra maneira. Vamos dizer assim. Demora de 3 a 4 horas, até 6 a 8 horas para sair de você. É aí que isso causa um monte de problemas, porque as alterações que isso causa no cérebro lembra uma doença neurológica, uma chamada coreia, né? Coreia de Huntington, né? São movimentos coreoatetóicos. A pessoa fica parecendo um doente neurológico, né? Efeitos benéficos, nenhum. Crônico, nenhum. Você vai ver. Vou mostrar um vídeo de uma pessoa sob efeito. Tá? Efeitos maléficos, paranoia, alucinações e psicoses duradouras. Tá? Além de parecer um doente neurológico. Oi? Não, é outra substância que vem de uma planta da África. É o pó de macaco que eles falam. Eu acho que já está começando, está ganhando bastante terreno na Inglaterra. Está começando a aparecer alguns doidinhos no Brasil. Oi?
Ela sempre chega só com o dedão, é rapidinho, né? É. Não é separado, não É. rapidinho, sempre de potinho. Nessa série nova da HBO aparece direto. E isso aqui, olha, é uma reportagem. Uma droga potente que causa delírios, agressividade, elimina a dor e o medo. O uso do chamado pó de macaco já é considerado uma epidemia em algumas cidades da Inglaterra. A substância química mais perigosa que nós conhecemos hoje, deixou o crack assim, lá para trás, vicia rapidamente e faz uma transformação permanente. Os efeitos impressionam. Esses flagrantes mostram dependentes completamente desnorteados. As pessoas ficam agitadas e violentas. E talvez daí venha o nome da droga. Também conhecida como pó de zumbi ou pó de canibal, o pó de macaco é um narcótico sintético, ou seja, produzido em laboratórios. Está em circulação há anos, mas nos últimos meses o consumo explodiu no condado de Staffordshire, no interior do país. O problema se concentra em Stoke-on-Trent, a 270 quilômetros da capital, Londres. A cidade tem apenas 270 mil habitantes e é considerada uma das mais pobres da Inglaterra. A droga se espalhou, principalmente entre os moradores de rua, porque é mais barata do que o crack, a cocaína ou a heroína. Custa apenas 2 libras, cerca de R$10. É em cenários como esse que os usuários se refugiam para fumar, injetar ou cheirar a droga conhecida como pó de macaco. Segundo as autoridades, a situação aqui em Stoke-on-Trent é de epidemia. Esta usuária diz que as consequências são piores do que as da heroína ou do crack. Mas como é mais barato, todo mundo usa o pó de macaco. Ela não passa nem um dia sem fumar. O efeito dura várias horas, mas à noite ela já vai querer outra dose. Get more during the night. Yeah. O principal ativo químico dessa substância é a metilanodeoxipirovalerona, ou MDPV, um derivado das chamadas catinonas sintéticas. Essas drogas são obtidas a partir do cat, uma planta nativa da África Oriental e da Península Arábica. Há séculos, povoados dessas regiões mastigam a folha por causa do poder estimulante. O MDPV foi sintetizado na década de 60 em pesquisas relacionadas ao tratamento da fadiga crônica e da redução do apetite. Mas depois de perceber que o elemento causava abuso e dependência, os cientistas abandonaram os testes. Em laboratórios clandestinos, a substância passou a ser conhecida como sais de banho. O pó de macaco é uma das variedades. Os químicos modificaram a fórmula para aumentar a potência do entorpecente e escapar da legislação. Assim, conseguiram vender a droga legalmente por um bom tempo. Em 2010, o governo inglês proibiu a comercialização da substância. Nos Estados Unidos, essas drogas passaram a ser ilegais em 2012. O Observatório Europeu catalogou no ano passado 154 substâncias novas. 60% delas era da classe sais de banho ou de maconha sintética. Todo ano ficam fabricando uma nova e cativando mais pessoas. São baratos porque é quantidade pequena e são sintetizados em laboratórios clandestinos. São substâncias extremamente potentes que são alucinógenos e estimulantes, certo? É como se fosse cocaína ao 3º ou 4º grau. A venda costuma ser feita pelas redes sociais, o que deixa o controle muito difícil. Esta psiquiatra explica que o impacto varia em cada indivíduo, mas de modo geral o pó de macaco age diretamente no cérebro, provocando a liberação exagerada de diversos hormônios.
Tanto a dopamina como a serotonina, por exemplo, são substâncias que, muito liberadas, promovem delírios e alucinações. A noradrenalina promove a agitação. Então, o indivíduo não para com os braços, com as pernas, ele não fica parado, ele vai para frente, ele vai para trás, ele corre, né? Então, depende do montante de hormônios que são liberados, a gente vai ter as manifestações clínicas. Na internet há uma série de flagrantes associados ao uso da droga. Este homem ficou extremamente agitado e se contorcendo, como se estivesse sendo atacado. Já essa mulher tentou arrancar os próprios dentes. Essa outra não consegue ficar parada no metrô. Tenta retirar o colar, mexe a boca. E de repente parte para cima de um homem sentado ao lado dela. O crack dura menos de 1 hora o efeito. E essas substâncias não. Ele pode durar 24 até 2 ou 3 dias depois. Falamos aí das drogas ilícitas. O pessoal fala que os zumbis vão chegar, acho que já chegaram. Né? Aquele, como é que chama? Tem uma série, Walking Dead. Para mim é igualzinho aquela série Walking Dead. Né? Não tem muita diferença, né? Bom, vermelho, drogas que excitam o sistema nervoso, tá? O tabaco é o primeiro deles, né? Então, fumo, cigarro, cachimbo, narguile, né, que está na moda agora. A substância nicotina vem das folhas do tabaco, né, que é a nicotiana tabaco, tá? A principal via é inalatória, né? Mas você pode também usar pelas mucosas, como é o tal do cheirar rapé, né? E existe mastigar o fumo. Né? Isso, eu acho que aqui no Brasil é o mascar o fumo. Eles mascam e ficam esfregando na gengiva. Né? Demora de 7 a 19 segundos para ser absorvido e demora até 120 minutos para sair. O cigarro é altíssima capacidade de causar dependência, muito alta. Tá? Então, tem efeitos benéficos, talvez de melhorar o ânimo, a excitação, pode ter um efeito ansiolítico, porque tira a inibição, tá? As pessoas fumam para se acalmar. Na realidade, elas se excitam e se sentem mais fortes, então acaba diminuindo a ansiedade. E o efeito maléfico é compulsão e dependência. Né? A pessoa vai realmente desenvolver a dependência do tabaco, né? Ou da nicotina. Então, isso é um cérebro não fumante e do fumante. Bem diferente, né? A atividade, né? Só que é só uma representação, né? É um cérebro de fumaça. E aqui está mostrando também o tempo, né? O que vai acontecendo com o cérebro através do tempo. Aqui seria numa tragada e aqui através do tempo e as áreas principais do cérebro que você vê aonde vão ocorrendo as alterações de funcionamento, que na realidade é perda de função. Né? Outra droga que excita, mais conhecida talvez, por aí é a cocaína, pó, farinha, carreira, pico, baque, né? É um alcaloide, é um éster do ácido benzoico, que vem de uma planta, né, que é o arbusto da coca, né, que tem esse nome aqui. E o principal via é a aspirada, que é a mucosa nasal, né, mas pode ser injetada e pode ser também ingerida. Né, e pode ser usada via retal também, né, que é outra mucosa. Né. Dizem que teve aí um grande político aí que também sofreu impeachment e que fazia uso de cocaína por supositório, né? Virou meio que piada. Não sei se é verdade ou não, mas acabou virando piada, né? É que eu fico imaginando uma rodinha de supositório, não é? Ah, agora é minha vez, agora é sua vez, né? Me dá uma mãozinha aqui, né? O tempo... é isso. Tempo de excreção, entre 5 e 10 minutos até 30, 40 minutos, como o moço falou lá, o colega lá, falou até 1 hora para ficar no teu corpo. O potencial de abuso é muito alto, né, altíssimo, e efeito do sistema nervoso. Benéfico, que ele é usado como anestésico local, cocaína, né? E crônico, pode ser usado como analgesia.
tá? Um efeito prolongado do anestésico. E o efeito maléfico é a excitação e compulsão seguida do uso crônico, depressão e dependência, né? Aqui a gente tem a representação das imagens, né? Sem cocaína e com cocaína, né? Aqui é a mesma coisa, você deu para a pessoa um placebo, que é uma solução salina na veia, ele não sabe, e depois a cocaína, então realmente fica diferente. E aqui também, o efeito agudo da cocaína, através de uma série de imagens do PET scan, né? O crack, que é um derivado da cocaína, conhecido como freebase, pedra ou rock, é o cloridrato de cocaína misturado com bicarbonato de sódio e água. É aquela bicarbonato da cozinha mesmo. Você mistura, põe água, acende, esquenta, isso vira um aglomerado que depois você pode ser queimado e fumado, né? Por que eles preferem fumar, né, via inalatória? Porque tem um efeito tão rápido quanto injetar na veia. Então não tem os problemas das agulhas hipodérmicas contaminarem as pessoas com HIV ou outras doenças infecto-contagiosas, né? Então na veia, com certeza, nem tem tempo de absorção. Está na veia, já está no cérebro, certo? O tempo de excreção é até 5 minutos, não dura muito tempo, e um potencial de abuso de dependência altíssimo, né? Quais são os efeitos benéficos? Nenhum. Crônico? Nenhum, né? Não prescrevo isso para ninguém, né? Maléficos, excitação maníaca, que a pessoa parece um maníaco, e em seguida pode vir paranoia e psicopatia, porque ela lesa os lobos frontais, tirando da gente a única diferença nossa dos animais, que é a capacidade de perceber que existe um ser humano semelhante. Quando eu perco isso, eu me torno um animal que pensa. Sim. Ou mata, ou vende os órgãos. É isso. É isso. O pessoal perde totalmente a crítica, né? Aqui são algumas imagens, né, do crack. Isso aqui especificamente mostrando um processo de apagamento do cérebro, vamos dizer assim, né? Essas imagens ainda eu vejo como coisas que estão pesquisando, tá? Já se usa algumas para diagnóstico, principalmente em demência, com idosos. Por isso que eu fiquei muito por dentro disso nesse curso lá na USP, né? E aí vem um filminho aqui que ilustra o que acontece com a cocaína, tá?